A vida nos reserva algumas experiências inexplicáveis, né? E esse tempo é um tempo onde vivemos por circunstâncias que creio que nem, na pior das hipóteses, passaria na nossa mente, né? Mas com segurança nós temos Deus na vida. E nós podemos confiar no poder dele. Antes de começar propriamente o estudo dessa noite, eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela família Godoy, família do irmão Enés, irmã Thalita, também a família do irmão José Augusto, que também perdeu o seu avô essa semana. Deus possa consolá-los. E também orar pela Meire. Meire é irmã da irmã Mara Ovando. E ela está também num processo bastante complexo de recuperação. Vamos lembrar de orar por ela. Deus possa agir de maneira inexplicável, como Ele sempre faz. Confiar. Seguramente Deus tem consolo e tem poder para nos ajudar nessas lutas. Continuamos orando pelos nossos idosos, né? Irmãos e irmãs que estão aí convivendo com já há algum tempo com enfermidades, né? Irmão Aurindo, a irmã Arlinda nas suas recuperações. Também continuamos orando pela vida da irmã Isaura, a vida da irmã Celeste, vários idosos da nossa igreja que têm passado também por tratamento, por circunstâncias adversas, mas com certeza Deus sempre ao lado, né? E a gente pode ter a garantia de que com Ele ao nosso lado a gente alcança a vitória. Bem, queridos, queridas, eu nessa noite vou convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. E nós vamos refletir nesse capítulo, falando mais especificamente sobre o desafio de viver o caminho mais excelente que transforma vidas e realidades familiares. Viver o caminho excelente é um grande privilégio. O caminho mais excelente é o caminho que a gente aprende com o amor de Jesus. Se existe o caminho a ser aprendido, é o caminho do amor de Jesus. Eu e você, querido irmão, querida irmã, temos sido insistentemente desafiados para vivermos nesse caminho excelente. No dia 23 de maio de 2018, eu escrevi um editorial intitulado aqui para o nosso boletim informativo da nossa igreja, Felicidade na Família. E nesse editorial eu utilizei Marcos capítulo 5 para introduzir aquele texto. E uma das coisas que me chama muita atenção nesse capítulo, irmãos, é que são 3 histórias imbricadas, né? 3 histórias juntas, que uma tem a ver com a outra, e uma desencadeia a outra. E nessas 3 histórias, o papel da casa é muito importante. Se você lembra deste capítulo, ou você que já abriu aí a sua Bíblia, você vai perceber que aí nos primeiros versos, do verso 1 até o verso número 20, Jesus está em torno de uma situação muito difícil com um jovem possesso de uma legião de espíritos, que vivia em cemitério e que ninguém conseguia controlar. E que vivia, portanto, longe da família, longe de casa. Mas quando Jesus entra na história desse rapaz, ele fala, volta para casa. Depois Jesus volta, atravessa o mar e encontra um pai desesperado, porque a sua filha em casa estava morrendo. E Jesus então parte com aquele pai resoluto para chegar na casa de Jairo. E lá encontra a sua filha já considerada morta. E Jesus traz alegria para aquela casa.
Só que no caminho, uma mulher que tinha problemas de saúde sérios e que por conta desses problemas de saúde era super considerada impura, ela não poderia desfrutar de toda a intimidade da sua casa, de todas as potencialidades da sua família, e ela toca em Jesus e ela fica curada. E aí ela pode voltar para casa e viver a vida familiar com toda a plenitude. Se há algo que une essas três histórias, é o desejo e o poder de Jesus de transformar vidas e as suas famílias. Bem, queridos irmãos e irmãs, mas o que a gente aprende com essas três histórias é que as famílias podem ser impactadas pelas experiências de vida das pessoas. E esse impacto pode trazer reflexos, implicações bastante exigentes para as famílias. E eu quero ler com vocês esse texto, e eu vou lendo assim gradativamente, porque é um longo texto, e então a gente vai refletindo de maneira paulatina acerca desse capítulo 5 de Marcos. Como disse, casas podem ser abaladas. E a gente no Brasil tem vivido tempo onde as famílias têm sido extremamente impactadas pelas decisões dos seus membros familiares, ou mesmo porque estão tendo que conviver uma situação adversa. E a gente vai perceber que existem problemas que são comuns, corriqueiros, e a gente consegue lidar com eles de maneira tranquila. Mas existem alguns problemas que eles são desestabilizadores e que pode gerar aí um grande problema na casa e na convivência familiar. A gente tem percebido no Brasil como esses problemas internos da família têm crescido e como que as famílias têm sofrido por conta dos impactos das histórias de vida dos membros da casa. Então, quero convidar você a lermos, nesse primeiro momento, versos 2 a 5, quando a gente vai perceber a primeira cena, ou a primeira pessoa que Jesus se envolve, e em que quadro ela se encontrava. Porque casas, famílias, podem ser abaladas por experiências internas difíceis. Ou seja, o que uma pessoa experiencia, vivencia, decide, vai impactar diretamente na família, podendo desestabilizá-la do projeto de amor, podendo afastá-la do caminho sobremodo excelente. Vamos lá. Então, a partir do verso 1 do capítulo 5 até o verso de número 5, encontramos assim: chegaram à outra margem do mar, a terra dos Garazenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Queridos irmãos e irmãs, a gente tem aqui a narrativa nos contando o primeiro problema. Um problema seríssimo. Um problema espiritual. Um pouco mais adiante, no verso de número 9, a gente vai descobrir que ele era possesso por muitos demônios. Uma legião de demônios. Tratava-se de um problema absurdamente sério, de natureza espiritual, provavelmente advindo de um pacto espiritual, provavelmente advindo de uma família que fizera um pacto, uma consagração deste filho, e que, por conta das suas decisões e limitações, provavelmente estava vivendo um tempo muito difícil. E colocando a sua família e toda a sua casa sem condição de ajudar, sem condição de resolver aquela situação. Um jovem desequilibrado,
Você percebe na narrativa que ele era completamente desequilibrado. Não conseguia ficar quieto, andava para cima e para baixo, ninguém conseguia prendê-lo. Largou a casa para morar no cemitério, completamente desequilibrado. Além disso, a gente percebe um indivíduo descontrolado. Por mais que tentassem segurá-lo, prendê-lo, ninguém conseguia, por se tratar de um problema muito sério. Indócil, aparentemente violento, e violento consigo mesmo, porque ele se automutilava, ele se feria. A gente percebe aqui, queridos irmãos, esse problema com a insanidade espiritual. É um problema que a espiritualidade produz doença, produz um malefício muito grande para a vida da pessoa, e imagino que para toda aquela família. Ah, queridos irmãos e irmãs, que realidade difícil. Uma realidade que não se podia resolver com água com açúcar, que não podia ser resolvido por iniciativas apenas humanas, como prender, colocar num quarto. Não. Precisaria do poder do Filho de Deus. Esse problema, queridos irmãos e irmãs, nos mostra que hoje muitas famílias estão sofrendo internamente por conta das decisões dos seus membros, decisões espirituais, que muitas vezes atraem para dentro de casa forças, poderes que podem causar instabilidade, desestabilização, desequilíbrio. Pode causar na vida da família um descontrole, falta de paz, porque, infelizmente, aonde a obra do diabo se implanta, se realiza, desestabiliza, desequilibra uma casa, uma família. Ah, queridos irmãos e irmãs, seguramente temos muitas famílias sofrendo com problemas da espiritualidade. Nós temos pessoas sofrendo, famílias passando por questões difíceis por conta da opressão, por conta das compulsões que são muitas vezes resultados de fraquezas e decisões espirituais. Nós temos pessoas sofrendo severamente o processo crescente de violência por força da espiritualidade da maldade. Ah, queridos irmãos e irmãs, a gente não pode desconsiderar que as famílias podem ser abaladas por problemas espirituais. Mas ainda, esse texto nos coloca um segundo problema, que pode abalar uma família, que pode transtornar o ambiente familiar, não na mesma medida que o anterior, mas nos versos 24 a 34, a gente encontra o segundo problema, o problema da mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos. Capítulo 5, versos 24 a 34, encontramos assim, a partir da parte B do verso 24. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe com toda a verdade e lhe disse:
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. O segundo problema, queridos, é um problema de insanidade física, um problema de saúde, um problema crônico, um problema que exigiu dessa mulher e da sua família altos investimentos à busca de solução. O texto nos fala que ela e a sua família despenderam grandes recursos, não resolvendo absolutamente nada do seu problema de saúde. O segundo problema é um problema de saúde física. E a saúde física, ela pode causar abalos. Abalos no casamento, abalos na relação entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre a grande família. O que a gente pode perceber é que diante de uma enfermidade de 12 anos, eu acho que muitos falavam, nem adianta ir médico, nem adianta procurar, nem adianta pagar esse remédio mais, nem adianta fazer mais qualquer coisa. Não, que campanha na igreja, que oração, não precisa. Né? Acho que o pessoal vai perdendo, né? Vai perdendo a confiança de que aquilo pode passar. E queridos irmãos e irmãs, o problema dessa mulher é um problema seríssimo. Porque o problema da hemorragia contínua numa mulher, naquela cultura e diante da lei antigo-testamentária, a tornava impura, a ponto dela ser restringida do relacionamento familiar, a ponto dela ser evitada, aonde ela sentar, ninguém puder sentar, o que ela pegar, ninguém puder pegar, o prato que ela comer, ninguém podia comer. Era uma doença, vamos dizer assim, que a colocava segregada dentro da própria casa. O seu marido não poderia sonhar ter uma relação sexual com ela, porque senão ele ficaria impuro por 7 dias, não poderia trabalhar, não poderia ir ao culto, não poderia... Sua vida ia ficar também restringida. A gente vai percebendo que um problema de saúde sério pode trazer implicações sérias para a família e desestabilizações na relação familiar. Essa mulher se apresenta a Jesus, toca furtivamente as suas vestes, com a esperança daquele que podia transformar aquele quadro. Queridos irmãos e irmãs, tem famílias hoje sofrendo, passando por transformações e adequações por causa da saúde física. Casais passando por adaptações, distanciamento social, fazendo a gente diminuir o contato. E isso pode ter implicações sérias numa casa. Isso pode ter implicações sérias na família. E isso pode trazer muitos desajustes dentro de uma casa. Sem dúvida alguma, pessoas que enfrentam um longo tratamento se unem. Ou melhor, podem se unir. Ou podem falar assim, agora eu só sou motorista. Agora eu só sirvo para comprar remédio. E isso gerar um grande problema dentro de casa. A gente não tem as informações complementares do que aconteceu na casa dessa mulher, nem na casa do rapaz anterior. Mas a gente já pressupõe não ser uma experiência fácil. Que aquelas famílias de fato enfrentavam experiências que abalavam aquelas casas. E experiências tão difíceis que eles precisariam colocar o amor acima dos seus interesses e desejos. O último caso, o último problema, o último encontro de Jesus foi com Jairo e a sua filha. Problemas com a morte. Todos nós vamos enfrentar a perda de alguém muito amado. Mais dia, menos dia, nós vamos ter que enfrentar o luto. E a família é o espaço
onde o luto é sentido, onde as ausências são sentidas e onde a morte faz toda a diferença, porque muda tudo numa casa. Conheço pais que perderam filhos recém-nascidos. A vida muda. Conheço pais que perderam filhos criança. A vida muda. Conheço pais que perderam filhos adultos. A vida muda. A morte promove reflexões e promove adaptações. A angústia daquele pai era saber que a sua filhinha, de 12 anos, provavelmente já estava na época de ser prometida em casamento, sonhando com família da filha, dos netos, e agora ele vê a filha à morte. Então ele parte desesperado para o porto de Cafarnaum, em busca de Jesus, e fala: Senhor, vamos lá em casa que minha filha está morrendo. Ah, queridos irmãos e irmãs, experimentar a iminência da morte, ou mesmo a própria morte, exige da família muito amor, muita proximidade e uma readaptação ainda mais amorosa, mais presente. Mas infelizmente, nem toda a família consegue conviver com perdas ou com as iminências de perdas sem ser abaladas, sem que o amor seja abalado. Eu escrevi algumas frases aqui no meu esboço, fruto da minha observação e das minhas leituras. E eu quero que você preste bastante atenção, porque elas são muito fortes. E elas são resultados da minha observação pastoral, acompanhando famílias, e percebendo como que as famílias hoje podem ser abaladas por experiências difíceis. Experiências espirituais, experiências físicas e experiências com a morte. É observado que no Brasil, os desequilíbrios e as expressões de ira têm aumentado a violência dentro de casa. Isso é um problema espiritual gravíssimo que deve ser enfrentado. Infelizmente, na família brasileira, a gente tem percebido que o problema espiritual, a ausência da paz de Deus, tem nutrido uma prática de conflitos, de discussões, de ira, que desencadeia violência e desencadeia morte dentro de casa, queridos. Uma barbaridade, um problema espiritual gravíssimo, demoníaco, que precisa ser enfrentado pelo poder do amor de Jesus. Mulher, ou o divórcio entre pais e filhos, ou divórcios entre irmãos e irmãs. É um problema crescente no Brasil, o problema da drogadição. Álcool, que é a droga popular, aceita, mas que causa um arraso nas famílias brasileiras. Outras drogas potencialmente destruidoras, como o crack, que tem invadido as nossas cidades, tem destruído, abalado, e não apenas destruído a vida daquela pessoa, mas abalado o seu seio familiar. Um problema gravíssimo, um problema que se aplaca sobre toda a família, e às vezes, diante dessa realidade de alguém que está lidando com a drogadição, ao invés de crescer o amor, cresce desentendimento, cresce a violência, cresce a desistência, o abandono. Você que se vire, você que vai resolver sua vida, você que busque solução em outro lugar. E esses desentendimentos separadores vão gerando divórcios. Divórcios, às vezes, entre marido e mulher, às vezes entre pais e filhos, porque o pai quer proteger o filho e os filhos não querem que ajudar, né? Ou entre irmãos e irmãs, porque um irmão quer ajudar, o outro não quer, e as famílias vão sendo divididas. Queridos irmãos e irmãs,
é um problema sério que as nossas famílias têm enfrentado e desestabilizam e acabam tirando a gente do projeto de maior excelência, que é o amor de Cristo. É observado que no Brasil, famílias que enfrentam as diferenças com a diversidade comportamental têm ampliado a realidade de conflito, desejo de fuga, de abandono, de alijamento ou exílio. Nós estamos vivendo esse tempo onde a diversidade tem causado divórcios, rompimentos, abandonos. Pessoas estão sendo deserdadas por suas decisões. Deserdadas não é que tenha que ter herança, é deserdada no sentido de ser descolada da família, distanciada da família. Queridos irmãos e irmãs, infelizmente, esses problemas podem abalar uma casa de maneira tal a nos afastar do caminho sobremodo excelente. É observado que no Brasil, quando um filho nasce com hidrocefalia ou outra necessidade especial, casais sofrem muito com a realidade, de maneira a levar muitos ao afastamento, divórcio e abandono. Li uma estatística há um tempo atrás sobre casais que tiveram filhos com hidrocefalia. Grande parte dos homens fogem, somem, abandonam e fica a esposa ou a mulher cuidando da criança, sozinha. Isso acontece com todo tipo de necessidade especial ou com toda doença crônica. Pode acontecer e tem acontecido no seio familiar. E nós estamos enfrentando, as nossas famílias estão sendo abaladas por experiências difíceis. E a gente não pode ignorar que os problemas difíceis existem e que podem chegar na nossa casa. Mas a gente também não pode permitir que os problemas difíceis nos afastem do caminho sobremodo excelente. A gente não deve permitir que os problemas de saúde, ou os problemas com a drogadição, ou os problemas com a diversidade, ou os problemas com a violência, ou os problemas com os desequilíbrios, nos afastem do caminho sobremodo excelente. A gente enfrenta no Brasil também uma outra realidade, que é a realidade das crises financeiras. Foi o que aconteceu com essa mulher e sua casa. As pessoas casam, ficam bem por um tempo, aí depois começa o declínio, né? E agora nós vamos passar por uma situação muito sintomática por conta dessa pandemia e dessa situação econômica que a gente vive. A gente vai enfrentar certamente crises financeiras, famílias vão ter que passar por readaptações, mas muitas famílias, ao passarem por esse problema, acabam desenvolvendo um sentimento de culpa e de castigo. E fala assim: você não me dá mais o que eu quero, vou resolver meu problema de outro jeito. E aí começa a ter as desavenças, os desacordos, e a gente vai percebendo a desunião e os possíveis divórcios. Queridos irmãos e irmãs, eu e você vivemos no mundo, e no mundo teremos aflições, ou poderemos ter aflições. Eu e você vivemos nesse tempo onde famílias são abaladas por problemas espirituais, por problemas físicos, problemas de saúde e também com a iminência de morte, ou até mesmo o enfrentamento delas. No Brasil, famílias que lidam com a iminência da morte ou a perda de alguém ampliam as possibilidades de disputa. Vocês já repararam, depois que morre os progenitores, como que os filhos se afastam? E como que cada um passa a viver seu projeto, meio que em torno da herança, muitas vezes. Não apenas a ausência, não apenas a experiência de morte, mas essa experiência acaba muitas vezes por desagregar uma família, afastar pessoas que se amam ou deveriam se amar, mas
intensamente. Queridos irmãos e irmãs, problemas e desafios podem abalar uma casa, podem destruir uma vida com excelência no amor. Acredito que é aquela casa do rapaz que viveu possesso, enfrentando problemas, não sabia o que fazer com aquele rapaz. Vai morar no cemitério mesmo, né? Não sei o que fazer. Acredito que aquela família que se empobreceu e aquela mulher, talvez sem condição de uma vida sexual saudável, a gente não sabe o que aconteceu no seu casamento, na sua casa, não tem ideia. A gente não tem ideia do que aconteceria com Jairo se sua filha tivesse morrido naquele dia. Ou melhor, não tivesse ressuscitado porque ela morreu. A gente não tem ideia. Mas o fato é que os problemas da vida, aquilo que entra na nossa casa de tão difícil, deve nos unir para a vida sobremodo excelente. Deve nos unir para que a gente possa caminhar de maneira ainda mais adequada com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, mas para mim esse texto é belíssimo porque as 3 situações difíceis encontraram respostas em Jesus. O encontro com Jesus, queridos, é transformador. O encontro com Jesus é poderoso para transformar o indivíduo e a sua casa. Para restaurar a sua casa a condição saudável. Para restaurar aquela família a alegria de poder conviver, de poder receber de volta em casa alguém melhor, tocado, curado pelo Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse texto nos mostra, no verso de número 15, que aquele jovem foi plenamente transformado. Diz que quando os homens que viram aquela situação com os porcos lá, chegaram perto de Jesus, né? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Quem se encontra com Jesus, queridos, tem a sua vida espiritualmente liberta. Quem tem fé no Filho de Deus, recebe dele o poder para viver longe dos demônios e das influências malignas. Recebe das suas mãos o presente de uma vida transformada. Mas precisa do encontro com o Salvador. Aquele indivíduo que encontra com o Salvador tem a sua vida impactada, transformada. E essa transformação também vai para dentro da sua casa. Aquele jovem queria acompanhar Jesus. Jesus falou, não, volta para casa. Está aí no verso número 19. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai para casa. O alvo de Jesus era restaurar aquele jovem na sua casa e fazer aquela casa conhecer o seu poder, a compaixão de Deus, o poder que Ele tem para mudar uma história, transformar e libertar alguém que está passando por lutas espirituais, transformá-la de maneira completa. A Ele e as suas relações. Libertação espiritual, queridos, nos liberta para vivermos bem com o outro. Mas ainda o texto, no verso de número 34, nos afirma que aquela mulher, depois de ser descoberta por Jesus, né, por ter tocado e dele ter saído o poder, ele diz à mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Aquela mulher foi curada, sua história foi transformada, sua vida foi modificada, a sua relação familiar seria novamente desfrutada com saúde.
Mais uma vez, Jesus realiza uma transformação. Ela que vivia 12 anos enferma, impossibilitada, agora estava ali, pronta para voltar ao equilíbrio da sua casa, às relações saudáveis. Teria que reconstruir 12 anos depois, é uma reconstrução. Mas certamente, com aquela experiência graciosa de fé em Jesus, com a experiência de ter tocado pela fé no manto de Jesus, ter sido curada, ela enfrentaria qualquer outra coisa, crendo que Jesus estaria com ela para transformar também os seus novos desafios da vida. E por último, essa experiência, por último no texto, né, mas ainda tem mais um ponto, viu? Não se anima não. A última experiência é a experiência daquela adolescente ressuscitada. Ah, queridos irmãos e irmãs, aquela experiência com a mulher retardou um pouco Jesus, né? E nesse atraso, chegou a notícia no verso 35, olha, sua filha já morreu. Deixa Jesus aí, deixa o mestre aí. A filha já morreu. E Jesus fala no verso 36 para aquele homem, para aquele pai desesperado, e àquela altura mais desesperado que antes. Jesus fala para ele, não temas, crê somente. Interessante, queridos irmãos e irmãs, dos versos 41 a 43, a gente encontra que Jesus tomou pela mão e falou, levanta, menina. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, e todos ficaram admirados. E Jesus falou, dê de comer essa menina. Queridos irmãos e irmãs, a gente encontra essa experiência de alguém que, enfrentando situação de morte, iminência de morte, ou até mesmo experiência de morte, e encontra com Jesus, encontra o poder que supera o poder da morte. Jesus Cristo nos ensina a termos fé, fé que supera a morte. Não é que nós não vamos morrer, não é isso, não. A fé que temos em Jesus nos dá a habilitação, a confiança de que a morte não tem a última palavra. Que Ele venceu a morte, e que Ele ressuscitou, e que eu e você também vamos ressuscitar com Ele, vamos viver eternamente. Então a morte não pode ter uma força tão grande no nosso coração. A perda não pode ser, ou melhor, não deve ser tão sentida no sentido de desesperança, de desespero. Mas eu e você podemos enfrentar as perdas, as experiências de morte com uma certeza. Jesus é a ressurreição à vida. E aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Essa menina morreu e voltou. É o que vai acontecer comigo, com você. E a gente pode se consolar com essa certeza. Pessoas que querem viver no caminho sobremodo excelente, precisam, queridos irmãos e irmãs, ter experiências de fé, crer no poder de Jesus, porque as experiências difíceis não têm a última palavra. Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre os problemas espirituais que nós passamos, Jesus tem poder sobre o físico, Jesus tem poder sobre a morte. E eu e você podemos encontrar na experiência de fé, no encontro com Jesus, a certeza da vitória. Vai dar trabalho, porque a gente vai ter que enfrentar o outro dia, a gente vai ter que se readaptar, a gente vai precisar escolher o caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. E às vezes as coisas ficaram tão desajustadas pelos problemas difíceis, que a gente vai precisar de paciência para reconstruir. Mas Jesus vai conosco. Quem experimentou o poder de Jesus tem paciência para esperar a plenitude da realização da vontade de Deus na vida. Ah, queridos irmãos e irmãs, não tenham dúvida que a fé em Jesus pode mudar a vida das pessoas e pode mudar a sua família.
A mulher do fluxo de sangue, Jairo, tiveram fé em Jesus. Alcançaram transformações para suas realidades. Voltaram para casa. E tiveram nova oportunidade nas suas casas. Aquele jovem também voltou para casa, mesmo que ele não tivesse expressado qualquer fé antes. Mas depois da sua libertação, expressou tamanha fé que queria ir com Jesus para onde ele ia. 3 experiências de fé. 3 experiências com o poder de Jesus, que foram restauradas. Mas eu preciso falar para você que nem sempre é tão fácil. No texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10, a gente tem aquela experiência do apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10, a gente encontra lá o apóstolo Paulo falando que ele não deveria se gloriar e tal. E lá no verso de número 8 ele fala assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim o mensageiro de Satanás que me atormentava. Está aí no verso 7, né? 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, que o poder de Cristo repouse em mim. Existem experiências que a gente, pela fé, encontra a solução, como aquele jovem, aquela mulher e aquela adolescente encontraram naquele dia especial com Jesus. Mas existem outras experiências que eu e você precisamos entender que a gente depende da graça de Jesus. Porque são coisas difíceis de mudar. E são coisas que a gente precisa lutar para mudar. Mas que a gente vai ter sempre que contar com a graça de Cristo na nossa vida. Por conta da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Mas de maneira alguma, a gente deve se afastar do caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Que a gente aprende com Jesus, que a gente aprende com a compaixão de Jesus, que a gente aprende no poder de Jesus, que a gente aprende com a fé em Jesus. E todas essas experiências poderosas com Jesus devem colocar o meu e o seu coração no caminho do amor. Sem dúvida alguma, querido irmão, querida irmã, nossas famílias estão passando por momentos difíceis. Qualquer natureza de problemas. Mas Jesus está conosco. A gente pode ter fé. E a gente pode encontrar nele a vitória. Não desista. Caminhe o caminho sobremodo excelente. Viva no amor de Jesus. Vamos orar? Quero pedir, ó Cristo amado, o encontro da fé com o Senhor nessa noite. Ao teu Espírito, ao ministrar essa palavra, e tenha tocado o coração e a mente dos meus irmãos e irmãs, que haja um encontro transformador, libertador, curativo, ressuscitador, pelo poder de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos ama e ama cada pessoa. E que o Senhor ama todas as nossas famílias. E que deseja que no seio da nossa família, o caminho excelente do amor seja percorrido. E as relações sejam nutridas por este amor.
E que mesmo em meio às dificuldades, aquelas que a gente não consegue suportar pelas nossas forças, que a gente decida pelo seu amor e pelo amor ao nosso ente querido em todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em família o caminho do amor. Oramos assim com gratidão, fé, certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém.